Na noite do meu casamento, enquanto eu ainda estava com o vestido branco, meu marido me chamou para conversar no quarto e disse: Minha mãe vai morar com a gente. A partir de hoje, ela é a dona desta casa. Você aprende com ela. Eu sorri. Aquele sorriso de quem acabou de entender tudo. Depois fui ao banheiro, me olhei no espelho por 3 minutos inteiros e comecei a planejar minha saída. Tenho 40 anos. Não sou uma menina ingênua que nunca viu o mundo. Trabalhei 20 anos como enfermeira. Criei minha filha praticamente sozinha depois que o pai dela foi embora. Quando ela tinha 2 anos, paguei meu apartamento. Fiz minha pós-graduação à noite enquanto trabalhava de dia. Quando conheci meu marido numa festa de aniversário de uma colega, achei que finalmente havia chegado a minha vez. Ele era viúvo, tinha 2 filhos adultos, trabalhava numa construtora. Parecia sereno, maduro, alguém que entendia o peso da vida. Namoramos 2 anos. Durante esse tempo, ele foi atencioso. Me buscava no hospital quando eu saía do plantão noturno, me ligava quando estava de viagem, apareceu no aniversário da minha filha com um buquê de flores e uma caixa de bombons para ela. Conheci sua mãe 3 vezes. Ela era uma mulher pequena, de cabelos grisalhos, que me olhava com um sorriso que eu classificaria agora como um sorriso de avaliação. Na época, pensei que fosse timidez. O casamento foi pequeno, 30 pessoas no salão de um restaurante. Minha filha estava radiante de dama de honra. Minha irmã chorou durante o discurso. Meu cunhado fez uma piada que arrancou gargalhadas. Foi bonito, foi genuinamente bonito. E então, veio a noite. Quando os últimos convidados foram embora e estávamos no quarto do apartamento que compramos juntos 6 meses antes, meu marido sentou na beirada da cama, afrouxou a gravata e disse, com a mesma voz de quem fala sobre o tempo, que sua mãe não estava bem de saúde e que havia tomado a decisão de trazê-la para morar com a gente. Já mandei buscar as coisas dela. Ela chega amanhã de manhã. Fez uma pausa. Você vai precisar ter paciência. Ela é da velha guarda. Gosta que a casa funcione de um jeito certo. Mas você aprende rápido, eu sei. Fiquei em silêncio por um momento. Você não me consultou. Ela é minha mãe. E esta é nossa casa. Os 2. Ele franziu a testa, como se eu tivesse dito algo absurdo. Isso é uma questão de família, Ana. Não é para ser debatido. Não discuti. Fui ao banheiro, lavei o rosto, tirei o vestido, pendurei com cuidado no cabide. Me deitei. Fiquei de olhos abertos no escuro por um longo tempo. Naquela madrugada, enquanto ele dormia, fiz um inventário silencioso. O apartamento estava no nome dos 2. O dinheiro que eu tinha guardado ao longo de anos estava só no meu nome. Minha filha morava comigo. Meu emprego era meu. Minha história era minha. E aquele homem que roncava ao meu lado havia acabado de me avisar, na noite do nosso casamento, qual era o meu lugar naquela relação. De manhã cedo, antes que ele acordasse, levantei, fiz café, sentei à mesa da cozinha e liguei para minha irmã. Tá acontecendo alguma coisa? A voz dela estava rouca de sono. Preciso te contar uma coisa. Contei tudo. Ela ficou em silêncio por uns 10 segundos. Depois disse: Vou aí. Não precisa. Estou indo. Desliguei. Tomei o café devagar. Quando meu marido desceu, eu estava terminando a 2ª xícara. Ele me olhou com aquela expressão de quem espera um bom dia normal. Bom dia, eu disse. Bom dia. Ele pegou uma xícara. Minha mãe chega às 10. Tudo bem, eu disse. Eu não estarei aqui. Elle se virou. O quê? Ontem você me disse que tomou uma decisão que muda completamente a nossa vida em comum, sem me consultar, na noite do nosso casamento. Eu olhei para ele com calma. Isso me disse tudo o que eu precisava saber sobre como você me enxerga nesta relação. Você está sendo dramática. Não estou sendo nada. Eu levantei, lavei a xícara, sequei com o pano de prato. Vou buscar algumas coisas minhas. Fica à vontade para receber sua mãe. Ana. Ele bateu a xícara na pia. Você está brincando? Não respondi. Subi para o quarto, peguei a mala que estava no armário, coloquei roupas para uma semana, meus documentos, meu notebook, os remédios que tomo todos os dias, a foto da minha filha que fica na minha mesinha. Desci com a mala. Meu marido estava parado no meio da sala com os braços cruzados. Se você sair por essa porta agora, não volta mais. Parei. Olhei para ele. Você falou isso esperando que eu ficasse? Ele não respondeu. Cuide bem da sua mãe, eu disse. E saí. Minha irmã chegou ao mesmo tempo que eu descia do prédio. Ela viu a mala, viu meu rosto, não disse nada. Me abraçou forte. Depois pegou a mala e colocou no porta-malas do carro dela. No caminho, ela perguntou: Você tem certeza? E... Tenho. E a sua filha? Ela está no apartamento? Ela passou a noite na casa da amiga dela. Vou buscá-la, mais tarde, e explicar. Minha irmã bateu levemente no volante. Ana, eu te amo, mas preciso dizer, eu nunca gostei desse homem. Eu sorri pela primeira vez naquela manhã. Eu sei. Fui para a casa dela. Era um sobrado de 2 quartos no bairro onde crescemos. Ela morava com o marido e o cachorro velho, que não ladrava mais. O quarto de hóspedes tinha uma cama com colcha azul e uma janela que dava para a mangueira do quintal. Coloquei minha mala ali, sentei na beirada da cama e finalmente respirei. Às 10h30, meu celular começou a vibrar. Era meu marido. Não atendi. Depois foi a sogra, de um número que eu não tinha salvo, mas reconheci o DDD. Não atendi. Depois foi um número desconhecido que ligou 3 vezes seguidas. Bloqueei todos. Às 11, minha filha me ligou. Mãe, o Roberto me mandou mensagem dizendo que você saiu de casa e que está agindo de forma irracional. O que aconteceu?
Respirei fundo. Eu vou te explicar direito pessoalmente. Você pode vir para casa da tia agora? Já estou indo. Quando ela chegou, senti o coração apertar. Ela tem 19 anos, os olhos da avó, e aquela expressão séria de quem quer entender antes de julgar. Sentei com ela na varanda da minha irmã e contei tudo. Ela ouviu sem me interromper. Quando terminei, ficou em silêncio por um momento. Mãe, na noite do casamento? Na noite do casamento. Ela franziu testa. E você ficou quieta? Fiquei quieta até poder pensar direito. Ela assentiu devagar. Não disse, você deveria ter ficado. Nem você foi corajosa. Disse, você precisa de uma advogada. E pegou o celular para começar a pesquisar. Às 3 da tarde, meu marido apareceu na casa da minha irmã. Bateu na porta como alguém que tem certeza de que vai ser atendido. Minha irmã abriu só a porta de grade. O tipo de porta que você abre quando quer conversar, mas não está convidando ninguém a entrar. Preciso falar com a Ana. Ela não quer falar agora. Ela é minha esposa. Ela é uma mulher adulta que decide quando quer ter conversas, disse minha irmã com aquela voz dela que não está gritando, mas deixa muito claro que não há espaço para negociação. Se você quiser conversar, pode ligar. Ela decide se atende. Ele ficou ali por uns 10 segundos, olhando para minha irmã como se esperasse que ela cedesse. Ela não cedeu. Ele foi embora. Minha filha veio até mim na sala. Ele foi embora? Foi. Bom, ela mostrou o celular. Encontrei uma advogada que a colega da faculdade recomendou, especializada em direito de família. Pode atender amanhã de manhã. Marcamos. Naquela noite, jantei com minha irmã e meu cunhado. Fizemos frango com quiabo, que é o prato que minha mãe fazia quando a gente era pequena e precisava de conforto. Não falamos sobre o meu marido a noite toda. Falamos sobre uma viagem que meu cunhado queria fazer, sobre o emprego novo da minha filha, sobre o cachorro, que estava ficando velho. Foi o jantar mais normal e mais necessário que eu poderia ter tido naquele dia. Antes de dormir, li as mensagens que não havia lido. Eram muitas. Meu marido começou com, você está sendo imatura, e terminou com, quando você se acalmar, a gente conversa como adulto. A sogra mandou um áudio que não ouvi. Apaguei direto. Um número desconhecido mandou uma mensagem dizendo, a culpa é sua por não saber o seu lugar. Tirei print de tudo, bloqueei o número e dormi. A advogada tinha um escritório no centro, 9º andar de um prédio comercial, uma mesa de vidro e diplomas na parede. Era uma mulher na casa dos 50, cabelos curtos, óculos de aros finos, o tipo de pessoa que te faz sentir que ela já viu situação mais complicada que a sua e resolveu todas. Contei tudo. Ela ouviu, anotou, fez algumas perguntas objetivas. Quando terminei, juntou as mãos sobre a mesa. O apartamento está no nome dos dois? Está. Você tem renda própria, conta própria? Tenho. Filhos em comum? Não. Eu tenho uma filha do relacionamento anterior. Ele tem 2 filhos adultos. Ela assentiu. O casamento é recente. Bens adquiridos antes continuam sendo seus. O apartamento, comprado durante o relacionamento, entra na partilha. Mas dado o curto tempo de convivência e o contexto do que aconteceu, há argumentos sólidos para você. Ela olhou para mim. Você quer o divórcio? Quero. Tem certeza? Tenho. O que ele fez não foi só tomar uma decisão sem me consultar. Foi me mostrar, na noite do nosso casamento, que eu seria tratada como empregada doméstica naquela casa. Eu tenho 40 anos. Não tenho tempo a perder. A advogada fez um movimento com a cabeça que eu interpretei como aprovação. Vou preparar a notificação. Enquanto isso, não volte ao apartamento sem me avisar. Se ele tentar qualquer tipo de pressão ou assédio, me comunique imediatamente. Saí do escritório com uma sensação estranha no peito. Não era tristeza, era uma espécie de clareza fria, como quando você finalmente vê o contorno de algo que estava embaçado. Nos dias seguintes, meu marido tentou de tudo, ligou de números diferentes até eu bloquear todos. Pediu para os filhos dele me mandarem mensagem dizendo que ele estava arrasado e que eu estava destruindo a família. O filho mais novo até me ligou diretamente, uma voz jovem, educada, que disse, a senhora poderia pelo menos conversar com ele. Respondi com calma, que a conversa seria feita por meio da minha advogada. A sogra foi mais direta. Apareceu no hospital onde eu trabalho. Eu estava no final do meu turno, trocando de roupa no vestiário, quando uma colega bateu na porta e disse que havia uma senhora na recepção perguntando por mim. Ela não deu nome. Eu já sabia. Saí com a bolsa no ombro. A sogra estava sentada numa das cadeiras da recepção com as mãos cruzadas no colo, aquele sorriso de avaliação que eu já conhecia. Ana, precisamos conversar. Aqui não é o lugar adequado para isso, eu disse com calma. Se tiver algo a dizer, pode falar com a minha advogada. Você está fazendo um escândalo por nada. A voz dela subiu um pouco. Algumas pessoas na recepção olharam. Meu filho te amava. Você está destruindo um casamento porque não quer aceitar que família tem obrigações. Respirei. Dona Conceição, com todo o respeito, o que seu filho fez foi tomar uma decisão que muda completamente minha vida dentro de casa, sem me consultar, na noite do nosso casamento. Isso não é uma briga de casal. Isso é ele me mostrando que não me considera sua parceira. Parceira. Ela repetiu a palavra como se fosse algo ridículo. Mulher é mulher, Ana. Eu nunca precisei de reunião para isso funcionar. Com todo o respeito, eu não sou a senhora. Ela levantou. Se você seguir em frente com esse divórcio, pode esquecer qualquer coisa. Meu filho vai lutar por tudo. Ele é livre para fazer isso, eu disse. Bom dia.
Virei as costas e caminhei de volta para o elevador. Minhas mãos estavam levemente frias, mas meus passos estavam firmes. Mandei mensagem para minha advogada relatando o ocorrido. Ela respondeu em minutos. Ótimo que você não cedeu. Isso fica registrado como assédio no local de trabalho. Vou formalizar. 3 dias depois, meu marido tentou uma abordagem diferente. Apareceu na casa da minha irmã de noite, desta vez com flores. Minha irmã abriu a mesma porta de grade e disse que eu não estava. Ele ficou do lado de fora, por quase meia hora. Meu cunhado eventualmente foi à janela e disse, com muita calma, que se ele não fosse embora chamariam a polícia. Ele foi. Minha filha estava na sala quando isso aconteceu. Ela me olhou e disse, mãe, ele não vai parar. Oi, Zai. O que você vai fazer? Pensei por um momento. Vou fazer o que sempre fiz. Seguir em frente. No trabalho, não contei nada para os colegas no começo. Mas minha chefe, que me conhece há 12 anos, chamou para a sala dela e fechou a porta. Tô vendo que você tá carregando alguma coisa pesada. Quer contar? Contei o essencial. Ela me ouviu com aquela expressão séria de quem administra uma ala hospitalar inteira e não se assusta com nada. Quando terminei, disse, precisa de licença? Não. Trabalhar me faz bem. E, tudo bem, mas se precisar de algum ajuste no turno, me fala. Ela se levantou, deu um tapinha no meu ombro. Você é uma das melhores que eu tenho. Não deixa esses problemas de fora te consumirem aqui dentro. Voltei para meu posto com o peito um pouco mais leve. A virada aconteceu numa quinta-feira, 2 semanas depois do casamento. Meu marido postou numa página de bairro do Facebook uma história contando que havia se casado com uma mulher que abandonou o lar 2 dias depois, sem nenhuma explicação, e que estava sofrendo muito. O post era escrito com aquele tom de homem arrependido, que não sabe onde errou. Em 24 horas tinha mais de 300 comentários, a maioria de pessoas que não nos conheciam em absoluto, especulando que eu devia estar com outro, que mulher de 40 anos era difícil mesmo, que ele parecia um homem de bem. Minha filha me mostrou antes de qualquer coisa. Li devagar, 2 vezes. Depois fechei o celular e fiquei olhando para a mangueira do quintal por uns 5 minutos. Mãe, o que você vai fazer? Você tem a senha do meu Facebook? Ela abriu o computador. Escrevi com calma. Não usei tom dramático. Não chamei ele de nenhum nome. Escrevi exatamente o que havia acontecido, começando pela noite do casamento, a frase que ele disse, o tom que usou, o fato de que eu não fui consultada. Escrevi sobre a visita da sogra no meu local de trabalho. Escrevi que havia procurado uma advogada e que o processo de divórcio estava em andamento. No final escrevi, tenho 40 anos e trabalhei a vida inteira para construir algo meu. Não vou ser chamada de abandonada por exercer o direito de não aceitar ser tratada como alguém sem voz dentro da própria casa. Minha filha leu por cima do meu ombro. Posta. Postei. Em 3 horas, o post tinha mais engajamento que o dele. Os comentários eram diferentes. Mulheres que contavam histórias parecidas. Homens que diziam que o comportamento dele era inaceitável. Algumas pessoas pedindo para eu ter certeza antes de destruir um casamento. Respondi a essas com paciência. Tenho certeza desde a noite em que ele me disse isso. Meu marido ligou de um número novo. Atendi desta vez. Você tirou aquele post agora. Não, Ana. Você está me destruindo. Ana. Você se destruiu sozinho, quando decidiu que sua mãe era dona da nossa casa sem me perguntar nada. Minha mãe é uma senhora de idade. Está doente. Eu sei cuidar de pessoas doentes. É minha profissão. Se você tivesse vindo até mim como parceiro e dito, minha mãe precisa de ajuda, o que a gente faz? Eu teria sentado contigo e conversado. Em vez disso, você me avisou, na noite do casamento. Como se eu fosse empregada que recebe instrução. Silêncio. Você não vai ganhar nada com isso, ele disse por fim. Não estou tentando ganhar nada. Estou tentando ser honesta. Ah. Desliguei. Bloqueei o número. Minha advogada me ligou no dia seguinte. Seu post gerou alguns desenvolvimentos. O lado dele aceitou sentar para uma conversa formal. Eles querem resolver isso sem mais exposição pública. Quando? Quando você estiver pronta. Pode marcar para a semana que vem. A reunião aconteceu numa tarde de segunda, numa sala de reuniões no escritório da minha advogada. Meu marido chegou com o advogado dele e o filho mais velho, que aparentemente veio como suporte moral. Eu cheguei com minha advogada, minha irmã e minha filha, que havia pedido com uma firmeza que eu não tive coragem de contestar para estar presente. Meu marido me olhou quando entrei. Estava abatido, mais magro do que eu lembrava, com uma expressão que eu não consegui classificar completamente. Raiva, talvez. Ou envergonhamento. Provavelmente os dois. Minha advogada abriu direto para os termos. Apartamento, partilha, sem filhos em comum, prazo de desocupação, divisão do que havia sido comprado durante o relacionamento. Ela falava com precisão, sem emoção, o tipo de pessoa que resolve as coisas como cirurgia. O advogado dele tentou complicar alguns pontos. Minha advogada desmontou cada argumento com referência legal específica, e com aquela paciência de quem já fez isso centenas de vezes. Em determinado momento, meu marido se inclinou para a frente e disse, Ana, a gente podia ter resolvido isso diferente. Olhei para ele. Concordo completamente. Você podia ter me consultado antes de tomar uma decisão que mudava nossa vida juntos. Era só isso. Minha mãe precisava. Eu sei que sua mãe precisava. Eu entendo isso. O que eu não aceito é a forma. Você me avisou. Não perguntou. E me disse que eu precisava aprender com ela o que era certo dentro da nossa casa. Respirei. Tenho 40 anos.
Não aprendo mais a me comportar na minha própria casa. O filho mais velho olhou para o pai. O pai não disse mais nada. Fechamos os termos em menos de 2 horas. Apartamento vai para leilão e o valor é dividido igualmente. Cada um fica com o que é seu, sem pensão, sem disputas adicionais. Minha advogada prepararia os documentos. Ele assinaria em até 10 dias. Quando levantei para sair, meu marido disse baixinho, sem olhar para ninguém específico: "Eu não achei que você fosse embora de verdade." Parei, me virei. "Eu sei", eu disse, "mas eu fui." Saímos da sala. No corredor, minha filha pegou minha mão. Minha irmã ficou um passo atrás, quieta, como ela faz, quando quer deixar eu ter um momento para mim. Entramos no elevador. As portas fecharam. "Acabou?" minha filha perguntou. "Quase." Meu marido assinou os documentos 8 dias depois. Minha advogada me ligou numa tarde de quarta para confirmar. "Está feito. Vou protocolar hoje." "Obrigada. Foi um prazer trabalhar com você, Ana. Você foi muito clara do começo ao fim. Facilita muito." Desliguei e fiquei sentada no banco do corredor do hospital, entre um turno e outro, com o celular no colo. Ao meu redor, o barulho normal de um corredor hospitalar. Maqueiro passando com maca, monitor apitando ao longe, cheiro de álcool gel. O meu mundo, de sempre. Pensei que fosse sentir mais, uma tristeza maior, um alívio explosivo, alguma coisa que correspondesse ao tamanho do que havia acontecido nas últimas semanas, mas o que senti foi uma espécie de assentamento. Como quando você estava com febre há dias e ela finalmente cede, e o corpo volta a ser seu de novo. Levantei, colei luvas e voltei para o trabalho. Naquela semana, recebi uma mensagem de uma mulher que havia visto meu post no Facebook. Ela disse que estava num casamento há 7 anos, onde era tratada da mesma forma, e que minha história havia feito ela finalmente marcar uma consulta com uma advogada. Respondi com cuidado, sem dar conselho, só dizendo que ela sabia melhor do que ninguém o que era certo para ela, mas que uma consulta nunca fazia mal. Depois vieram mais mensagens. Não eram muitas, mas eram reais. Mulheres na faixa dos 30, 40, 50 anos. Histórias diferentes, mas com um mesmo fio. A sensação de que em algum momento haviam deixado de ter voz dentro da própria vida, e não sabiam bem como retomar. Não me tornei porta-voz de nada. Não quero ser. Tenho trabalho, tenho minha filha, tenho a vida que sempre tive antes de ter tentado adicionar algo que não serviu, mas respondo às mensagens quando consigo. Digo o que posso dizer com honestidade, que aos 40 anos, você já sabe muito bem o que aguenta e o que não aguenta, e que isso não é arrogância, é só experiência acumulada. Minha filha e eu jantamos juntas toda semana. Sexta-feira é o dia dela. Ela chega com alguma coisa que aprendeu na faculdade, alguma injustiça que a revoltou, alguma descoberta sobre o mundo que ela precisa processar em voz alta. Eu ouço, e às vezes concordo e às vezes discordo, e sempre agradeço que ela ainda quer sentar à mesa e me contar as coisas. Na última sexta, ela chegou mais quieta que o normal. Ficou arrumando o guardanapo por um tempo antes de falar. "Mãe, você não ficou triste? Com o casamento? Com tudo?" Pensei antes de responder. Fiquei triste que não funcionou. Fiquei triste que ele era diferente do que eu pensei que era. Mas não fiquei triste por ter saído. Por quê? Porque ficar teria sido muito mais triste. Ela assentiu, continuou arrumando o guardanapo. "Você vai tentar de novo? Talvez. Se aparecer alguém que valha a pena." Serviu arroz para ela. "Mas não é prioridade." "O que é prioridade?" Olhei para ela. Para os olhos da avó. Para a expressão séria de quem quer entender. Pensei nos anos de plantão noturno, nas contas pagas, no apartamento que escolhi sozinha, antes de tentar dividir com alguém que não merecia. Pensei na mangueira do quintal da minha irmã, no frango com quiabo, no post que escrevi com calma e postei sem hesitar. "Você", eu disse. "O trabalho. Dormir bem. Ser dona da minha própria casa de verdade. Seja onde for que ela esteja." Minha filha finalmente largou o guardanapo e começou a comer. Isso parece uma resposta boa. É a única que tenho. Depois do jantar, ela ficou lavando a louça enquanto eu fazia o café. Do lado de fora, ouvia o barulho da rua, a vizinha chamando o neto, um carro passando devagar, coisas normais. O tipo de normalidade que a gente só percebe quando ficou um tempo sem ela. Meu celular vibrou. Era minha irmã, mandando uma foto do cachorro velho dela deitado no sofá com cara de rei. Mandei um emoji de coração. Ela mandou 3 de volta. Servi o café, sentei, esperei minha filha terminar a louça. Não tenho uma grande conclusão sobre o que aconteceu. Não aprendi uma lição que eu ainda não soubesse. Talvez a única coisa nova que aprendi seja que aos 40 anos, a gente tem muito menos paciência com a versão de si mesma que finge não ver o que está na frente. Eu vi, e fui embora. Minha mãe costumava dizer que casa boa é casa onde você não precisa encolher para caber. Nunca entendi completamente essa frase até aquela noite em que fiquei olhando para o teto no meu apartamento recém-inaugurado, ouvindo meu marido dormir, e percebendo que eu já estava encolhida antes mesmo de começar. Casa boa é onde você não precisa aprender as regras de outra pessoa para existir. Ainda não sei onde é a minha, mas sei onde não é. E saber onde não é já foi o suficiente para eu pegar a mala, descer as escadas e começar a procurar de novo. Tem uma pergunta que a filha da Ana fez, que fica ecoando: "Você não ficou triste?" E a resposta dela é simples demais para parecer verdade, mas é. Ficar teria sido mais triste. Isso é o que 40 anos ensinam que 20 ainda não sabem que coragem nem sempre é barulhenta.
Às vezes é só tomar café sozinha de manhã cedo e saber, com calma, o que você não vai mais aceitar. E que as pessoas certas aparecem sem que você precise pedir. A irmã que vem sem ser chamada. A filha que pesquisa advogada em silêncio. O cunhado que não diz nada, mas faz o jantar. Quando você se respeita, a vida encontra um jeito de te cercar de quem também vai te respeitar.